Excelente segunda-feira a todas, sejam bem-vindos. E a gente vai falar de Arthur Lira, que agora virou o alvo preferido da turma da oposição. Lira tem que se cuidar, gente. Ele ainda acredita que se ele tratar com carinho, ele não vai virar alvo. Pois já virou. Hoje pela manhã, toda a mídia e todo o pessoal da situação colocou um alvo em Lira a respeito daqueles kits lá de robótica, e eu vou dar um en passant aqui para vocês sobre isso. Nessa edição, eu ainda comento com vocês sobre Joe Biden, que vai fazer uma viagem a países da América Latina e, com carinho, retirou o Brasil da agenda, mas garantiu que a Argentina tivesse o seu horário marcado ali. Por falar em Argentina, tem que lembrar vocês que o presidente da Argentina está no Brasil e vai receber uma grande honraria, uma condecoração a líderes estrangeiros. É o negócio pro lado de Janjo está ficando cada vez pior. Por falar em Janjo, a gente relembra quanto que ele gastou nessas andanças, né? Parece que ele já, em número de horas, já se reuniu mais vezes, por exemplo, com o presidente da Argentina do que com alguns de seus ministros. Então, a gente relembra a fala dele sobre a classe média. Tem uma notificação importante da Alemanha que eu quero também compartilhar com vocês. E, olha, eu acho que a coisa vai dar ruim, mas, enfim, é só o meu achismo. Se você é novo por aqui, se inscreva, ative o sininho. E você que já é da família, vou pedindo o seu like agora no início do vídeo, que ajuda pra caramba. Compartilhe aí nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap Zap. E vamos para as notícias, que é para isso que a gente paga a internet. Vamos colocar aqui primeiro o Janjo, né? Vamos lembrar o Janjo que ele falou que a classe média ela é muito ostentadora. Vamos lá. Temos uma classe média que ela ostenta um padrão de vida que em nenhum lugar do mundo a classe média ostenta. Nós temos uma classe média que ostenta um padrão de vida, sabe, que não tem na Europa, que não tem em muitos lugares, as pessoas são mais humildes. Aqui na América Latina, sabe, a chamada classe média ostenta muito um padrão de vida acima do necessário. É uma pena que a gente não nasce e a gente não tem uma aula. O que é necessário para sobreviver? Então eu pergunto a você, será que a hospedagem em Paris, em hotel de alto luxo, é necessário para a gente sobreviver? R$728 mil por apenas 2 dias de hospedagem. Essa foi a gastança do Janjo lá em Paris. É uma pena, né? Que um presidente da República não tenha uma aula de como ficar hospedado nas embaixadas, como ficar hospedado, por exemplo, enquanto roda o Brasil, se é que o Janjo um dia vai fazer isso, porque o negócio dele está ruim, mas, enfim, em hotel de passagem, por exemplo, das Forças Armadas. Então, a hipocrisia está aí para todo mundo ver. Mas se você está bastante revoltado em relação a pagar esse esbanjo todo, deixa eu mostrar para vocês que tem uma deputada do PT que pretende criar proposta de distribuição de calcinhas gratuitas para trans pelo SUS. Aí você fica se perguntando, né? Mas o que eu tenho com isso? Por que os meus impostos têm que pagar calcinha? Veja, geralmente, quando eles imputam impostos, a única coisa que você tem a ver com isso é na hora do pagamento, porque a questão em si não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com a população brasileira. Isso aí que você está vendo na tela agora, trata-se de lobby. Eu explico por quê. Faça uma pesquisa e tente descobrir quem seria o fornecedor das calcinhas para o governo comprar. Entendeu, né? Então tá bom. Deixa eu mostrar aqui a tela para vocês, ó. Deputada do PT pretende criar proposta de distribuição gratuita de calcinhas para trans pelo SUS. Quem fornecerá as calcinhas para o Estado comprar? A que custo? Eu deixei um vídeo aqui que, aliás, já está desmonetizado, então, se você não viu, procure aqui na nossa playlist a respeito de um sargento que denunciou o custo do saco de 5 quilos de arroz do MST, R$53, e tem um estado que está comprando esse arroz para servir na merenda escolar. Ó que beleza, o que você está pagando. Meu amigo, não é mole, não. Vamos em frente aqui, vamos falar sobre Arthur Lira, que entrou na mira, tá? Hoje pela manhã, todas as mídias falando
sobre os elos de Lira com o escândalo de kits robótica. Eu separei aqui. Espera aí, deixa eu pegar aqui, ó. As anotações foram apreendidas pela PF em endereços ligados a Luciano Cavalcante, que é o ex-auxiliar de Arthur Lira, e listam R$ 834 mil em valores pagos de dezembro de 2022 a março de 2023. Desse total, pelo menos 650 são anotados junto com o nome Arthur. O documento contém data, valor, destinatário do gasto e nome a quem a despesa está atrelada. Pelo menos 30 pagamentos estão com referência a um homônimo do deputado, que pode ser ele, pode também não ser, né? A investigação da Polícia Federal apura indícios de superfaturamento, lavagem de dinheiro, com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, destinados a 43 municípios de Alagoas, para compras de kits de aula de robótica para escolas públicas. Eu gosto muito, eu quero que tudo seja investigado. Isso é para Lira aprender que se ele tem teto de vidro e ele vai ficar empurrando com a barriga, arrumando votações de urgência para urgência e sem debate da matéria, e que por isso ele será poupado, não, ele não será poupado. Ou ele esquece que ele está na linha de assumir a presidência caso coisas aconteçam. O telhado dele é de vidro per se. Então, meu filho, você se cuide. Agora, com a população, o Lira não está se cuidando muito, não. Deixa eu mostrar aqui essa matéria do Poder 360. Lira está lá em Portugal, tá? E ele anunciou um acordo entre a Câmara do Brasil e o Parlamento português, falando, gente, de cerceamento nas redes sociais. Olha só. Lira também destacou a atuação na Câmara no marco jurídico e na reforma tributária, além da reforma de análise do projeto de fake news, retomada da análise do projeto de fake news, com a regulação das big techs para combater o que ele chamou, olha só, o Lira, percepção arbitrária da realidade e polarização. Eu pensei que a democracia fosse polarizada, né? Um concorda com uma coisa, o outro concorda com outra coisa, e eles polarizam no debate, e assim se faz a democracia, vence a maioria, principalmente com eleições limpas, claras, justas e livres. Mas parece que Arthur Lira já está dando o seu recado. Bom, Gilmar Mendes está lá e falou sobre o desafio do combate à disseminação no cenário global do populismo. O que seria populismo? Bolsa Família? Será? Pois é. Ele diz que essa disseminação no cenário global do populismo tem modificado o debate público. Só por acaso, aqui no Brasil, nós acabamos de ter um presidente da gestão passada que realmente trouxe o clamor popular e tentou instituir, através de políticas públicas, o desejo do povo, que deveria ser esse, a honra e o termo de todo político eleito. E aí, essa percepção de realmente se sentir representado por um político, segundo Gilmar, é uma disseminação no cenário global do populismo, que ele chama de populismo, tá? Que modificou o debate público. É claro que modificou. Aqui no Brasil, por exemplo, nós começamos a entender que não existe direita, que sempre houve uma esquerda extremista, uma esquerda revolucionária e uma esquerda fabiana. Agora que a gente experimentou o gostinho da direita de verdade, a gente quer a direita de verdade de volta. E isso seria populismo? Não. E aí vocês começam a entender a união da nossa Câmara com Portugal, com a Europa, para barrar isso que eles chamam de populismo, que não é populismo nem de perto. Olha, vai doer, viu? Deixa eu falar de um post da professora Paula Marisa, que trouxe, né, um recorte da matéria dizendo que Alberto Fernandes, presidente da Argentina, chegou no Palácio do Planalto para encontro com Lula e que ele vai receber uma importante comenda, tá? Uma alta condecoração brasileira atribuída a cidadãos estrangeiros por que ele vai receber essa comenda? Ele é um grande cara para Lula e para o sistema comunista. Por quê? Porque ele mergulhou o seu país numa recessão econômica e numa crise política, inflação galopante, sem precedentes. Ora, isso o faz mais que merecedor
desse tipo de honraria concedida do nosso atual mandatário. E aí, eu, se fosse Lula, botava minhas barbas de molho. Por quê? Porque Joe Biden vai fazer uma turnê aqui pela América Latina e ele tirou o Brasil da agenda, tá? Mas ele garantiu que a Argentina estivesse presente para a reunião sobre o clima. Por que será que Biden tirou o Brasil da reunião sobre o clima? Afinal de contas, Lula tem jogado beijinhos para tudo quanto é globalista, dizendo que ele vai ser muito duro com alguém que derrube uma árvore para plantar alimento. Né? Você, se quiser que se alimente de sol, meu amigo. É isso que temos para hoje na fila do pão. Mas o interessante é que, olha só, isso é uma jogada tremenda, pelo menos na minha visão aqui. Joe Biden está visando a situação econômica da Argentina, vai lá, vai sentar com o Alberto Fernandes, falar, Bertinho, o negócio é o seguinte, filho, fica tranquilo que a gente vai dar uma ajeitada aqui em vocês, vamos te dar dinheirinho bastante e tal, mas não gruda com esse negócio de China, Irã, BRICS, não, porque tá ruim o negócio. Esse povo aí que quer negociar em yuan, eu acho, vocês estão doidos? Então, para mim, realmente, existem vários motivos por trás dessa tal de viagem a países da América Latina por causa do clima, tá? Para mim, o motivo é outro, mas é muito cedo para eu colocar os meus chapéus de alumínio por aqui, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu falar da Alemanha, gente. Olha que notícia gravíssima, gravosa, que o Rafael Fontana trouxe. A Alemanha está enviando uma brigada de 4 mil militares para a Lituânia. A Lituânia irá prover toda a infraestrutura necessária para operações alemãs. Além disso, a Alemanha vai mudar o status das tropas, de tropa de defesa para tropa de combate. Ou seja, qualquer espirro fora da cartilha é uma tropa que está autorizada a atacar. Nosso Senhor! O que você acha dessa notícia? Conta aí para mim nos comentários, porque eu realmente fiquei com as duas orelhas em pé. Estou achando que tem muita coisa por trás disso aí. Por falar em notícias internacionais, vocês acompanharam nesse fim de semana, desde sexta-feira, o Prigozhin lá tentando dar um golpe no moço do Putinho e no meio do caminho deu errado e teve um monte de coisa. Tem Forças Armadas russas apoiando o Prigozhin e eu vou disfarçar o nome, vocês sabem por quê. E aí o moço do urso lá, né, o mandatário do país do urso, disse que primeiro eles eram moço do bigodinho alemão, e aí quando o Prigozhin desistiu do ataque, aí eles esqueceram, né, que era moço do bigodinho alemão. Então coloque uma coisa na sua cabeça. Existe muito mais entre nós e a verdade que possa imaginar a sua vã filosofia, e o mais importante disso tudo, todo mundo que comunista deseja combater ou exterminar vira moço do bigodinho alemão. Mas a gente vê isso por aqui, vimos isso no conflito lá do moço do urso, né, do país do urso. Então, pare com essa bobagem de achar que a Ucrânia foi invadida, porque lá estava cheio do moço do bigodinho alemão. Tá bom? Vou ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, é um bom momento para você se tornar um apoiador recorrente. A gente teve 2 vídeos mais desmonetizados, querem secar a nossa vida financeira. É uma perseguição. Então, aqui tem um Pix, na descrição tem 2 contas bancárias e tem também uma conta no PayPal, caso você esteja fora do Brasil, tá bom? Vejo vocês às 17h30 e deixem nos comentários o que vocês acham disso tudo, que eu encontro com vocês já já. Afinal de contas, o nosso